Olá, querido amigo, querida amiga, sejam muito bem-vindos ao canal Teologia Adventista. Estamos começando mais um trimestre para a honra e glória do nosso Deus e vamos analisar a nossa Bíblia através deste tema impressionante. O grande conflito será o tema de nosso estudo durante esses próximos 3 meses. Como eu e você iremos nos empenhar no estudo desse tema tão magnífico e tão maravilhoso. Você que não conhece o canal está chegando aqui agora. Esse é um canal de estudo da Bíblia de forma séria, de forma profunda. Nós queremos aqui, através deste projeto, estudarmos a nossa Bíblia, orarmos mais, buscarmos mais o Senhor, estudarmos também o Espírito de profecia de uma maneira mais clara. E se você ainda não conhece o canal, chegou aqui agora, por favor, se inscreva no canal, deixe o seu like e venha aproveitar aqui o estudo da Bíblia, onde nós queremos encher-nos do Espírito Santo de Deus, fortalecer os nossos músculos espirituais e sermos cada vez mais preparados para dar razão da nossa fé. Então você e eu temos esse trimestre a lição da Escola Sabatina com o tema O Grande Conflito. Eu tenho aqui no meu cenário o livro O Grande Conflito. Eu tenho muitas versões, mas eu gosto dessa aqui em exclusivo, porque aborda profundamente, o tema do grande conflito. Esse livro, o livro Grande Conflito, com base nesse livro Grande Conflito, que foi feito a lição da Escola Sabatina deste trimestre. Por exemplo, a lição número 1 que nós iremos estudar agora, ela foi baseada no livro Grande Conflito, o capítulo 29, no capítulo 30. O capítulo 29 fala sobre por que há o sofrimento, Porque existe sofrimento. E o capítulo 30, o pior inimigo do homem e como vencê-lo. Você quer vencer Satanás? Você quer se mostrar pronto, preparado para saber como vencer o inimigo e não permitir que ele vença você? Então você precisa estudar junto comigo a lição da Escola Sabatina deste trimestre e você precisa também estudar em paralelo o livro O Grande Conflito. Sempre a lição vai trazer aqui, no início a lição de cada semana que foi feita aqui, foi feita com base em um capítulo do livro Grande Conflito. Você precisa então ler esses capítulos para que aprenda mais e se aprofunda mais nesse conhecimento da luta entre o bem e o mal. E talvez você pense assim, o que é de fato o grande conflito? De Gênesis a Apocalipse nós vemos que esse tema do grande conflito, ele permeia toda a Bíblia. O nome grande conflito não é apenas um título de um livro. O tema grande conflito, ele faz parte das 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essas 28 crenças fundamentais estão divididas em 6 doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia estão divididas em 6 grupos, ou melhor, elas constituem as 6 doutrinas da Igreja Adventista. E quais são essas doutrinas? Você tem aí na sua tela essas doutrinas: a doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina da salvação, a doutrina da igreja, a doutrina da vida cristã e a doutrina dos últimos eventos. E dentro de cada doutrina dessa, você tem grupos menores de crenças que formam essa doutrina. E você pode ver que a terceira doutrina, que é a salvação, dentro dela, a 8ª crença fundamental dos Adventistas do Sétimo Dia fala sobre o grande conflito. O grande conflito que existe entre o bem e o mal. O grande conflito que existe entre o general das hostes celestiais, que é Jesus Cristo, e o general das trevas, das hostes das trevas, os demônios caídos, dos anjos caídos, aqueles que se rebelaram contra Deus, Lúcifer. De um lado está Jesus e de outro lado está Lúcifer. Uma guerra entre eles, onde ambos lutam pelo seu coração e o meu coração. É isso que precisa ficar bem claro. Você precisa entender que tudo que você faz na sua vida, tudo que eu e você decidimos, o que vestimos, o que compramos, como lidamos com o nosso relacionamento, a maneira como resolvemos que tipo de família eu quero estabelecer, qual é a criação que eu quero dar para os meus filhos, tudo isso está envolvido dentro de um grande conflito. E por isso que eu e você precisamos entender esse tema, porque à medida que nós entendemos o tema do grande conflito, nós iremos nos preparar melhor dia após dia, vigiando, preparando o nosso coração, a nossa mente, para conseguirmos vencer as ciladas do maligno. Então, olha só, prestando um pouco mais atenção nessa introdução que fazemos aqui do livro Grande Conflito,
O assunto do grande conflito entre Cristo e Satanás forma a metanarrativa de toda a Bíblia. Entender que existe uma batalha entre o bem e o mal que não teve início na terra, e sim no céu, nos dá uma visão mais ampla da realidade de dor, tristeza, desafios e problemas que enfrentamos todos os dias. Então, o assunto do grande conflito é uma metanarrativa que permeia toda a Bíblia. O que é metanarrativa? A palavra meta é um prefixo grego que significa além de, e a narrativa é a descrição dos eventos que nós percebemos através de nossos sentidos sensoriais. Nós podemos perceber a narrativa. Então, metanarrativa é algo que está além daquilo que nós podemos perceber. A Bíblia mostra para nós um conflito cósmico de forças sobrenaturais que estão ao nosso redor lutando pelo nosso coração, pela nossa adoração, pela nossa atenção. E Satanás tenta nos distrair com outras coisas para que nós não atentemos para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é real, para aquilo que é profundo, para aquilo que realmente precisa ser entendido, para aquilo que realmente precisa ser percebido. Você e eu precisamos analisar um pouco mais o tema do grande conflito e, como diz aí na tela, entender que existe uma batalha entre o bem e o mal, que teve início no céu e não na terra, nos dá uma visão mais ampla de por que existe dor, por que existe sofrimento, desafios, por que existe problemas que temos que enfrentar todos os dias. Você está preparado para enfrentar os problemas de todos os dias? Você está preparado para entender e iniciar o estudo da lição deste trimestre? Pois bem, eu também estou muito empolgado. No livro Grande Conflito, esse que tenho aqui em minhas mãos, o último parágrafo do último capítulo desse livro tem uma parte que é muito interessante, eu gostaria de citar para vocês. Ele diz assim: o grande conflito terminou. Pecados e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou, emana vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Do minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Este é o último parágrafo do livro Grande Conflito. Agora eu pergunto para vocês, o grande conflito já terminou? Pecados e pecadores não mais existem? O universo inteiro já está purificado? Não. Será que uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por todos os domínios do espaço infinito? Não, ainda não. Ainda não terminou o grande conflito. Nós estamos dentro do grande conflito. Tudo que acontece com você está embasado dentro desse tema, o grande conflito. Agora, quando vamos estudar esse tema aqui da lição A Guerra por Trás de Todas as Guerras, surge para nós algumas perguntas. Como começou esse grande conflito entre Jesus e Satanás? Como e quando ocorreu essa peleja no céu, de que fala Apocalipse 12, que nós iremos estudar essa semana? Quem é esse Miguel que lutou contra o dragão e prevaleceu e derrotou Satanás e seus anjos? Por que Deus não destruiu Satanás logo no início da sua rebelião? Muitas perguntas como essa vêm à nossa mente quando nós tratamos do tema do grande conflito, da luta entre o bem e o mal. E a nossa lição na parte de sábado diz assim: se Deus é bom, por que o mundo é tão mal? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Na lição dessa semana examinaremos o longo conflito entre o bem e o mal. Partindo da rebelião de Lúcifer no céu, estudaremos sobre a origem do mal e a longanimidade de Deus ao lidar com o problema do pecado. Como Deus lida com o problema do pecado? Como Deus lida com a rebelião de Lúcifer no céu? Tudo isso nós iremos analisar agora. Olhem só para a sua tela os textos que eu tenho aí. Para muitos espíritos, a origem do pecado e a razão de sua existência são causa de grande perplexidade. As pessoas não conseguem entender plenamente, a minha mente, a sua mente, não estão totalmente preparadas, não estão desenvolvidas em um campo harmônico pleno para que possamos compreender completamente como surgiu o mal em um local tão santo e maravilhoso como o céu. Ainda diz assim: é impossível explicar a origem do pecado de maneira a dar razão de sua existência. É misterioso, inexplicável. Desculpá-lo corresponde a querer defendê-lo. Se eu quiser defender o pecado ou desculpá-lo, eu com isso estarei julgando que ele é necessário, que ele é preciso, e com isso o pecado não seria então pecado. Percebe que quando nós cometemos um tipo de pecado, não tem como tentar desculpá-lo, precisamos então confessá-lo e entender que fizemos o mal contra as leis maravilhosas de Deus, nós estamos quebrando os princípios do Senhor.
O texto diz assim ainda: o pecado originou-se com aquele que embaixo de Cristo for o mais honrado por Deus e o mais elevado em poder e glória entre os habitantes do céu. Antes de sua queda, Lúcifer foi o primeiro dos querubins cobridor, santo e incontaminado. Você precisa entender comigo, meu querido amigo, que você que está me assistindo aí da sua casa, você que está me ouvindo agora, olhem só. Você precisa entender que abaixo de Deus, abaixo da divindade, da trindade, Lúcifer era o anjo que tinha o maior poder, que foi o mais honrado. Ele era um anjo cobridor, o primeiro deles, o escolhido de Deus, para reger e liderar todos os outros anjos que estavam ali no céu. Os outros anjos também tinham Lúcifer com grande admiração, olhavam para ele como aquele ser que lhes chamava a atenção, o seu poder, a sua maneira de liderar os outros anjos. Os outros anjos o admiravam. O livro Desejado de Todas as Nações diz que até mesmo até o momento da cruz, os anjos dos céus, aqueles que tinham ficado ao lado de Deus, nutriam um certo laço de simpatia por Lúcifer. Por quê? Porque eles tinham ele como um ser muito especial no céu. Ele foi o primeiro a ser honrado, o primeiro querubim cobridor incontaminado do céu. Foi muito honrado por Deus, elevado em poder, glória, entre todos os habitantes do céu. E por isso que a lição deste trimestre vai levar-nos a olhar o mundo de uma perspectiva sobre a ótica de Deus, sobre a ótica divina. Você não vai enxergar mais a sua vida a partir dessa lição sobre a ótica humana que você sempre enxergou, mas você vai enxergar agora sobre a ótica do grande conflito entre o bem e o mal. Um grande conflito existe ao meu redor e ao seu redor. Enquanto gravo essa lição neste momento, existe uma luta entre o bem e o mal, para que essas palavras sejam ditas da melhor forma possível para que você exalte o nome de Deus. Enquanto você assiste essa lição nesse exato momento, existe uma força entre o bem e o mal. Satanás não quer que você preste atenção no que será dito aqui. Ele não quer que você internalize essas coisas, que você viva plenamente para Deus. Quando Ellen White estava escrevendo esse livro, O Grande Conflito, ela passou por momentos difíceis, ficou tremendamente doente, ela teve um AVC, ela temeu por sua vida e quando ela passou por aquele momento, o anjo relator, o anjo que estava lhe acompanhando enquanto ela tinha visão, disse para ela: olha, Satanás quis lhe matar, mas os anjos de Deus foram enviados para proteger a sua vida, porque há um grande propósito em você escrever esse livro, em que ele seja disponibilizado a todo mundo. Você sabe, você está acompanhando comigo, nós tivemos agora uma Semana Santa, onde você acompanhou temas que foram extraídos do livro Grande Conflito. Nós tivemos também os 10 dias de oração e as 10 horas de jejum, onde os temas da revista também foram extraídos do livro O Grande Conflito. Nós tivemos também aqui no Brasil, no dia 23 de março, a distribuição em massa do livro O Grande Conflito nas casas das pessoas. Ainda aqui na USEB, União Sudeste Brasileira, nós estaremos todos os domingos estudando temas que têm a ver com o Grande Conflito, temas que têm a ver com os eventos finais da história deste mundo. Ou seja, nos últimos dias que nós estamos vivendo nessa terra, a mensagem desse livro precisa ser amplamente divulgada. Você precisa conhecer os capítulos desse livro de forma decorada, você precisa ler piamente para que possa ficar fixado na sua mente o tema do grande conflito. Então, o propósito divino é demonstrar diante do universo que o Senhor sempre agiu visando o bem de suas criaturas. O mal, o sofrimento, as dores não são causadas pelo nosso Deus, mas existe um ser maligno que se rebelou no céu e que ele tenta fazer o mal para todos que estão aqui na terra. Na parte de domingo, que tem o título Guerra no Céu, traz o texto de Apocalipse 12, versos 7 ao 9 e nos sugere que leiamos. Olhem só o texto na sua tela, leia comigo. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi tirado para a terra, e com ele os seus anjos. Aqui nós temos então um vislumbre de como foi essa guerra no céu. O que essa passagem revela sobre a liberdade existente no céu e a origem do mal? Quando Lúcifer se rebelou, de que maneira Deus poderia ter reagido? Essas perguntas são bem profundas e nós precisamos dedicar um pouquinho do nosso tempo aqui para tentar responder então como foi essa guerra no céu. Como começou esse grande conflito entre Jesus e Satanás? Como e quando ocorreu essa peleja no céu de que fala aqui
no livro do Apocalipse, capítulo 12, o versículo 7. Você precisa entender que no céu existia liberdade de escolha. Se Deus falasse assim, olha, eu vou criar agora os anjos, eu vou criar os anjos. Mas espera aí, como eu sou Deus e eu conheço o futuro antes dele acontecer, porque eu tenho onisciência, então eu sei que esse anjo que eu vou criar agora, ele vai se rebelar contra mim. Então, como eu não quero que isso aconteça, eu não vou criar esse. Agora eu vou criar um outro anjo. Esse outro anjo que eu vou criar agora, pelo que eu conheço no futuro, ele nunca vai se rebelar contra mim, então ele será criado. Se Deus fizesse isso, ele estaria duelando contra o seu próprio caráter. E Deus não faz isso. Ele não duela contra o seu próprio caráter. Se ele fizesse isso, o tema do livre-arbítrio, de que as pessoas têm escolha livre, seria, na verdade, uma falácia, um engano. E Deus, ele não pode duelar contra si mesmo. E se ele diz que dá liberdade para todos escolherem, ele, ao saber que ao criar aquele anjo, ele seria muito útil sim ao céu, mas depois de um tempo ele se rebelaria. Mesmo assim, Deus, em sua infinita bondade, para ser correto com aquilo que é verdadeiro e para dar margem para o livre-arbítrio, ele precisava sim deixar que ele fosse criado. Então Deus cria todos os anjos celestiais, cria todos os outros mundos. E no céu, um dia, esse anjo se rebela contra o Senhor e começa a ir contra os princípios de Deus. Olha o texto que está na tela do livro Grande Conflito. Ele não tem prazer em uma submissão forçada e a todos confere vontade livre para que possam prestar esse serviço voluntário. Deus quer que você busque a Deus de forma espontânea, de forma voluntária. Não quer que você seja como um robô. É o que a lição traz aqui para nós durante essa semana. Ainda diz assim, Deus em sua grande misericórdia suportou longamente a Satanás. Satanás começou a se rebelar contra o Senhor de uma forma velada. Ele no início não apresentou de forma tão exposta a sua ira contra o reinado de Deus. Ele começou a dizer que o que ele estava propondo ali era para o bom andamento do céu, para o bom andamento de todo o universo. E ele conversava com um anjo, com outro, como quem queria o bem e queria a honra de Deus. Mas na verdade os seus verdadeiros interesses é que ele queria subir acima do trono de Deus, queria estabelecer o seu trono, ele queria ser maior do que Deus e ser adorado por Deus. Ele queria não só a admiração dos anjos, mas queria também a adoração dos anjos e de todos os outros seres no céu, inclusive da divindade. O texto continua dizendo, ele foi então suportado longamente no céu, porque Deus proporcionou todos os meios para que ele fosse avisado. As cortes celestiais o avisaram daquele sentimento ruim que estava em seu coração e o advertiram a mudar de atitude e mudar de rumo, mas ele não aceitou ali as muitas repreensões do céu de Jesus Cristo. E quando Jesus foi mais honrado do que ele no céu, ele não aceitou isso. Ele achava que ele precisava estar de forma direta, ligada com a divindade, em vez de Jesus como filho de Deus. Este não foi imediatamente degradado de sua posição elevada. Quando no princípio descendeu com o espírito de descontentamento, nem mesmo quando começou a apresentar suas falsas pretensões diante dos anjos fiéis. Muito tempo foi ele conservado no céu. Reiteradas vezes lhe foi oferecido perdão sobre a condição de que se arrependesse e submetesse. O texto diz claramente que muito tempo Lúcifer foi ali conservado no céu. Deus suportou ele por muito tempo ali no céu. Mas chegou um momento que ele precisava agora ser destruído ou enviado para fora do céu. Se ele destruísse Satanás de forma imediata, os resultados não seriam bons, nós veremos logo a seguir. Mas ele não poderia permanecer no céu com aqueles pensamentos, com aqueles ideais. Ele precisava ser então expulso daquele local. Mesmo quando foi decidido que ele não mais poderia permanecer no céu, a sabedoria infinita não destruiu a Satanás. Visto que apenas o serviço por amor pode ser aceito por Deus, a submissão de suas criaturas deve repousar em uma convicção sobre sua justiça e benevolência. Os habitantes do céu e de outros mundos, não estando preparados para compreender a natureza ou consequência do pecado, não poderiam ter visto então a justiça e misericórdia de Deus com a destruição de Satanás. Houvesse ele sido imediatamente excluído da existência, eles teriam servido a Deus antes por temor do que por amor. A influência do enganador não teria sido destruída por completo. Tampouco o espírito de rebelião teria desarraigado totalmente. Percebam que Deus foi sábio ao não destruir Satanás, porque naquele momento em que os anjos do céu já existiam e que os seres de outros mundos criados por Deus já existiam também, ao notarem que aquele anjo que tinha sido
amplamente honrado no céu. Agora era destruído porque se rebelou contra as ideias e contra os princípios de Deus. Isso iria gerar dúvida no coração dos outros seres viventes, levando eles agora a não obedecer mais de forma espontânea, mas sim a obedecer por temor e medo. E assim o problema do pecado não seria resolvido. Pelo contrário, ele continuaria, seria estabelecido por muitas e muitas eras. Outros ainda se levantariam contra o governo de Deus, rebelariam contra os princípios da lei do Senhor. Por isso, Deus precisava deixar que os propósitos de Satanás pudessem ser mais compreendidos profundamente. Os seres que estavam ali no céu precisavam compreender aonde Lúcifer e o seu governo iriam chegar. Como ele queria destruir a terra, como a violência, o egoísmo, a malignidade iriam levar o ser humano. Como não compensa servir aos ensinos de Satanás, mas sim ao perfeito propósito de Deus. Isso precisava ficar bem claro na mente de todos os habitantes do universo. É por isso que existe essa guerra entre o bem e o mal, porque você e eu precisamos entender plenamente de que lado eu e você devemos estar, ou de lado de Deus ou do lado de Satanás. Você precisa ter essa decisão bem clara em sua vida, e tudo que você faz na sua vida demonstra de que lado você está. Lembre-se, desde que a roupa que você usa, desde aquilo que você decide comer, desde os locais que você decide frequentar, desde aquilo que você decide assistir no seu aparelho de televisão ou nas suas redes sociais, tudo isso diz de que lado você está, de quem você quer servir e de que a quem você quer honrar. Satanás está continuamente querendo distrair a sua mente e a minha mente. Ainda avançando na parte de domingo, para o bem do universo inteiro, através do século sem fim, devia Satanás desenvolver mais plenamente os seus princípios. Até na cruz, os anjos, os seres dos outros mundos, nutriam laços de simpatia por Satanás. Não entendiam plenamente que ele era totalmente mau. Achavam que talvez ele estivesse certo em algum ponto de seus pensamentos. Mas ali na cruz, quando ele fez as pessoas matarem o Filho de Deus, o torturou profundamente naquele madeiro, naquele momento, ali de uma vez por todas, foi percebido pelos anjos do céu e também pelos seres não caídos, de que Lúcifer realmente tinha se corrompido e estava totalmente contra os princípios de Deus. Para que as suas acusações contra o governo divino pudessem ser vistas sobre a sua verdadeira luz por todos os seres criados e para sempre pudessem ser postas acima de qualquer dúvida a justiça e misericórdia de Deus e a imutabilidade de sua lei. Para todo sempre, todo o universo então entenderia os reais propósitos de Satanás e conseguiram entender também os reais propósitos da justiça, misericórdia e do amor de Deus, que esses são mais plenos e mais verdadeiros e precisam ser seguidos. Olhem só então, compare Ezequiel 28, 12 a 15 com Isaías 14. O que passou na mente desse ser angélico chamado Lúcifer que o levou à rebelião? Se você for comigo aqui, em Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 12 diz assim, a partir do versículo 14, Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eram teus caminhos desde o dia que foi criado, até que se achou iniquidade em ti. O fato de um anjo ter se rebelado contra Deus não quer dizer que Deus criou o mal. Muitas pessoas dizem assim, Deus criou um anjo e esse anjo se rebelou, então Deus criou o mal. Não, Deus criou ele perfeito desde o dia que foi criado. O texto apresenta isso aqui para nós. O fato dele depois se decidir por um outro caminho mostra que os anjos têm liberdade de escolha e poderiam assim o fazer. O verso seguinte diz que na multiplicação do comércio dele se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda. Então aqui mais uma vez mostra que ele era querubim da guarda. Ainda em Isaías 14, eu tenho aqui na minha Bíblia 14, o versículo 12. Como caíste do céu a estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizia no teu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então deixa eu voltar aqui na pergunta 1 e ajudar você a responder a sua pergunta. Que essa passagem revela sobre a liberdade existente no céu e a origem do mal. Todos tinham livre arbítrio no céu. Quando Lúcifer se rebelou, de que maneira Deus poderia ter reagido?
Deus poderia tê-lo destruído, mas isso não seria algo pleno e o problema do mal não seria resolvido. Ele precisava deixar que Satanás ficasse vivo, permanecesse vivo, para que todo o universo pudesse contemplar as reais ideais de Satanás e decidissem de que lado deveriam estar. Então, aqui ao comparar Ezequiel com Isaías, o que passou na mente desse ser angélico chamado Lúcifer que se rebelou contra Deus? Ele queria ser semelhante ao Altíssimo, queria adoração para ele, né? Ele criou um ser de brilho deslumbrante chamado Lúcifer. Esse ser angélico foi criado perfeito, fazia parte de sua perfeição, a liderança, a liberdade de escolha, um princípio fundamental do governo de Deus que opera pelo amor e não pela coerção. O pecado originou-se com Lúcifer no próprio céu. Como já disse para vocês no início, isso será para toda a eternidade um mistério para nós. Embora Deus tenha sido paciente com Lúcifer, não podia permitir que ele arruinasse o céu com sua rebelião. E os concílios celestiais insistiram com Lúcifer. O Filho de Deus lhe apresentava a grandeza, a bondade e a justiça do Criador, bem como a natureza sagrada e imutável de sua lei. Deus mesmo havia estabelecido a ordem do céu, e afastando-se dela, Lúcifer desonraria o seu Criador, trazendo sobre si a ruína. No entanto, a advertência feita com amor e misericórdia infinito apenas despertou o espírito de resistência e ele não aceitou os vários conselhos que foram dados a ele, como eu já falei. Indo aqui para a parte de segunda-feira, para não nos delongarmos muito, fala Lúcifer engana, mas Cristo prevalece. Você pode perceber que ainda algumas perguntas precisam ser respondidas. Por exemplo, quem é esse Miguel que lutou contra o dragão e por que Deus não destruiu Satanás logo no início da rebelião? Nós já entendemos aqui essa quarta pergunta. Agora, o orgulho de Satanás amadureceu e se tornou uma rebelião declarada. Ele acusou Deus de ser injusto e desleal, contaminou os anjos com suas dúvidas e acusações. É isso que apresenta Apocalipse 12, verso 4, onde fala que ele arrastou para a terra a terça parte dos anjos, ou seja, a terça parte dos anjos ficaram do lado de Satanás e se tornaram então demônios. A outra parte ficou do lado de Jesus. O que Apocalipse 12 revela sobre a habilidade de Satanás para enganar? Quantos dos anjos caíram em suas mentiras sobre Deus? Satanás ele tem um poder de ser um general adiante dos seus liderados. Esses anjos admiravam no céu e agora eles estão sob o domínio de Satanás. Satanás tem o controle da mente deles e os conduz para levar o ser humano a pecar, a destruir. Imagina só que coisa mais chata, não é mesmo? Satanás, ele com os seus anjos brinca com a vida dos seres humanos, como quem brinca com um brinquedo, com um jogo. É como se ele estivesse a mudar diante de si as peças de um xadrez. É como se ele brincasse com nossas vidas como brinca com as peças de um xadrez, levando o ser humano a pecar, a se desviar, a abandonar os princípios do Senhor, né? É assim que ele faz. É por isso que aqui nesse livro que eu estou lendo, eu aconselho você a ler os 9 testemunhos para a igreja. Eu estou lendo Testemunhos para a Igreja e aqui no volume 1, no capítulo 66, traz um tema muito importante que fala sobre o poder de Satanás. O homem caído é um legítimo prisioneiro na mão de Satanás, é o que diz esse livro aqui, e que o homem é naturalmente inclinado a seguir sugestões de Satanás e não consegue resistir Satanás com êxito. Ele precisa lançar mão do poderoso poder que vem de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o poderoso vencedor. E Cristo precisa habitar em você e em mim para nos ajudar a ter resistência com Satanás. Aqui diz assim, unicamente Deus é capaz de limitar o poder do maligno. Ele anda de um lado para o outro, ou seja, Satanás anda de um lado para o outro, para cima e para baixo na terra. Não está desatento nem por um instante, temendo perder a oportunidade ou destruir as pessoas. Importante é que o povo de Deus compreenda isso a fim de escapar de seus ardis. Nós precisamos compreender mais plenamente a estratégia de Satanás para que possamos lutar contra essa estratégia e permanecermos fiéis a Deus e não sermos destruídos por suas tentações e estratégias. Aqui diz assim, melhor que o povo de Deus, Satanás sabe o poder que esse povo pode ter sobre ele quando fazem de Cristo sua força. Se eu e você lançarmos mão da força que é concedida a nós, que nos é doada pelo céu, eu e você podemos ter um grande poder sobre Satanás. E Satanás sabe disso mais do que nós. E nós muitas vezes temos medo do inimigo, não oramos como precisamos orar, não temos o poder, não nos agarramos ao poder que é concedido do céu para nós, para vencermos as artimanhas. Às vezes contemplamos o que o inimigo coloca diante de nós
e nos agarramos, como um animalzinho vai para uma armadilha. Muitas vezes nós somos levados também a uma armadilha. O mais fraco dos crentes, na verdade, repousando firmemente em Cristo, pode com êxito repelir Satanás com todo o seu exército. Eu e você, por mais que sejamos fracos e pequeninos cristãos, o mais fraco dos cristãos pode vencer Satanás, pode lançar mão do poder forte que vem dos céus e conseguir destruir as hostes do maligno. É isso que está escrito aqui no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1. Então, olhem só, quando a guerra surgiu no céu, os anjos tiveram de decidir, seguiriam a Jesus ou Lúcifer? Qual foi a natureza dessa guerra? Muitas pessoas, ao se deparar com o tema da guerra entre Deus e Satanás no céu, não acham que houve ali uma guerra física, mas apenas uma guerra de argumentos. Eles dizem, olha, Satanás fazia uso de argumentos bem elaborados e Jesus então rebatia esses argumentos. Então a guerra não era uma guerra física, literalmente, mas era uma guerra simbólica na questão de argumentos. Mas se você olhar para a Bíblia, não é isso que apresenta ali. Diante da tua tela você tem agora apresentado aí Apocalipse 12, 7 apresenta que houve peleja no céu, ou guerra em outras traduções. Esse termo peleja ou guerra é traduzido do grego para o português com a palavra polemos. E quando Jesus ele fala sobre os sinais do tempo do fim em Mateus 24, ele diz que certamente ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras. E a palavra que ele usa ali também em Mateus 24 é a mesma palavra grega polemos, que se refere a uma guerra física, um embate entre nação contra nação. E aqui então em Apocalipse, capítulo 12, nós podemos ver que essa guerra não foi uma guerra apenas de argumento, mas uma guerra realmente física, onde Satanás precisou ser precipitado do céu para fora do céu, juntamente com ali liderado por Miguel e os seus anjos contra Lúcifer, Satanás, dragão e seus anjos. Nós podemos ver isso mais bem explicado, que realmente houve uma guerra entre força física no livro História da Redenção. Olha aí na sua tela. História da Redenção, página 16, o parágrafo 2, diz que Satanás disse que ele mesmo e os que com ele se uniriam tinham ido muito longe para voltarem, que arrostaria as consequências, que nunca mais se prostraria para adorar servilmente o Filho de Deus, que Deus não perdoaria e que agora eles precisavam garantir sua liberdade e conquistar pela força a posição e a autoridade que não lhes fora concedida voluntariamente. Percebam que agora Lúcifer queria realmente conquistar pela força aquilo que ele tinha empreendido e ele leva os seus anjos a tomarem a sua ordem e colocá-la em prática. No livro História da Redenção, ainda na página 18, no parágrafo 1, diz que Deus informou a Satanás que apenas a seu filho ele revelaria seus propósitos secretos e que requeria de toda a família celestial, mesmo Satanás, que lhe rendesse implícita e inquestionável obediência. Mas que ele, Satanás, tinha provado ser indigno de ter um lugar no céu. Então Satanás exultantemente apontou os seus simpatizantes, que compreendiam quase a metade de todos os anjos, e exclamou: estes estão comigo, expulsarás também a estes e deixarás tal vazio no céu? Satanás pergunta para Jesus. Declarou então que estava preparado para resistir à autoridade de Cristo e defender o seu lugar no céu pelo poder da força, força contra força, força de Deus contra força de Satanás. E ali houve sim uma batalha não somente de argumentos, mas também uma batalha física, onde Satanás e seus anjos foram expulsos do céu pelo grande líder dos anjos, que é Jesus Cristo, Miguel, o arcanjo. Muitas pessoas têm tido dificuldade para entender que Miguel, na Bíblia, é uma representação de Jesus Cristo. A Bíblia apresenta ali em Daniel capítulo 12, versículo 1, de que Jesus, ele é Miguel, o príncipe do exército. Em outros momentos também, quando esse anjo do Senhor aparece para Abraão, aparece para Josué, é pedido para Josué que ele tire a sandália dos pés, porque o príncipe estava ali e aquele local é um local santo. Assim como apareceu o Senhor na sarça ardente para Moisés e pediu que ele tirasse a sandália do pé, também aqui nesse momento com Josué acontece isso. Então, esse ser é um ser que recebe adoração, como no caso de Gideão, ele é chamado de arcanjo.
A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4 que no fim dos tempos, com a voz do arcanjo, as pessoas que estão mortas ressuscitarão. Nós podemos ver também que a Bíblia apresenta ali em João 5, verso 28 e 29, que aqueles que estiverem nas sepulturas ouvirão a voz de Jesus e sairão, uns para receberem a vida eterna, para a ressurreição da vida, e outros para receberem a morte eterna, na ressurreição da morte eterna depois dos 1000 anos. Percebam, ambos falam que sobre a voz de Jesus e a voz do arcanjo ressurgirão os mortos. E isso diz para nós que o grande líder que expulsou Satanás e os seus anjos do céu, chamado Miguel, realmente é Jesus. O nome Miguel significa aquele que é como Deus. Na verdade é uma pergunta, quem é como Deus? Ou seja, o nome de Jesus, o nome Miguel, é o nome que Jesus assumiu no céu como líder dos anjos para guerrear contra as forças do mal. Esse é o nome de batalha de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aí nós respondemos então a pergunta de quem se refere a Miguel. Eu vou deixar os textos aí na tela, você pode conferi-los, você pause o vídeo, volte nos textos, compare e perceba por si mesmo que a referência a Miguel aqui na Bíblia é uma referência a Jesus Cristo. Miguel não é um anjo criado, Miguel é Jesus Cristo, o membro da divindade, da trindade, o Deus, aquele que veio aqui na terra como ser humano e morreu para os meus pecados, morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu e está à direita de Deus a interceder por mim e por você. Então, respondendo aqui as perguntas de segunda-feira, quanto dos anjos caíram em suas mentiras sobre Deus? A terça parte. E por que eles caíram? Você precisa entender que eles, até no momento, nunca tinham ouvido uma mentira. E eles tinham Satanás como um grande líder. Eles admiravam Lúcifer, não é? Eles admiravam e quando ele falou uma mentira, eles caíram. Porque essa mentira também foi muito bem contada. Lembra-se que Satanás dizia que ele queria o bem do universo, não estava ali porque queria fazer o mal. Com o tempo, ele então foi demonstrando pouco a pouco os seus reais interesses, né? Leia Gênesis 2, do 15 ao 17, Êxodo 32, Josué, 1 Reis e Apocalipse 22. Que princípio fundamental do grande conflito esses versos nos ensinam? Pegue a sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura do Gênesis capítulo 2, versículo 15 em diante, que diz: Tomou, pois, o Senhor Deus um homem, colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, e o Senhor lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que delas comeres certamente morrerá. Quando nós vamos para o Êxodo também 32, nós vemos aqui no versículo 26 o seguinte: Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi. Então, no primeiro momento, Deus coloca o homem no jardim do Éden e diz para eles que deveriam mostrar que lado deveriam estar, deveriam escolher se iriam comer aquela fruto da árvore do bem e do mal ou não. Aqui em Êxodo 32, verso 26, Moisés manda matar todos os idólatras, aqueles que não estão do seu lado, no seu caminho. E aqueles que eram de Deus deveriam estar do seu lado, dos lados dos filhos de Levi, e não dos lados daqueles que se corromperam contra Deus, adorando o bezerro de ouro, fazendo o que era errado perante o Senhor. Ainda em Josué 24:15, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses que serviram vossos pais que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todos esses textos aqui falam sobre um momento em que todos nós precisamos decidir de que lado nós estamos. Se iremos servir ao Senhor ou se iremos servir ao inimigo, né? A Lúcifer. Que princípio fundamental do grande conflito esses versos nos ensinam? Quando Deus criou a humanidade, Ele incorporou profundamente em nosso cérebro a capacidade de raciocinar e escolher. A essência da humanidade é a capacidade de fazer escolhas morais. Não somos robôs. Deus não espera de nós uma obediência velada, uma obediência sem o conhecimento. Deus quer que nós tenhamos escolhas livres, não quer que nós sejamos pessoas que sigam os princípios apenas por seguir. Ele quer espontaneidade em nossas atitudes. A parte de terça-feira, o planeta Terra se envolve. Deus criou a Terra perfeita. Agora, dentro desse conflito, você precisa entender que esse conflito acontecia antes na esfera cósmica fora do nosso planeta. Os seres que tem no céu e os seres de outros mundos não caídos que estavam a vislumbrar e a ver tudo isso acontecendo.
e de repente agora esse grande conflito passa a envolver também a terra. Deus fez a terra e a terra é perfeita. Tudo que Deus criou é perfeito, ou seja, Deus não criou a terra com nenhum mal. E aqui a lição de terça-feira quer apresentar para nós que Satanás também foi o causador do mal surgir na terra quando ele fez Adão e Eva, levou Adão e Eva a desconfiarem de Deus e levaram também eles a escolherem desconfiar de Deus e fazerem aquilo que Deus tinha dito para não fazer, que era comer o fruto da árvore da vida e demonstrar então a sua desobediência. Satanás foi à árvore e, visto que Eva se demorava ali, lhe disse: é certo que você não morrerá, porque Deus sabe que o dia que deles comer, os olhos de vocês se abrirão e como Deus vocês conhecerão o bem e o mal. Se você comer dessa árvore, entrará em uma nova esfera de existência. Era o que Satanás estava dizendo. Você sentirá uma emoção, você terá uma sensação que nunca teve antes. Você experimentará novos pontos da vida que nunca foi apresentado para você. Terá prazeres novos, conhecerá coisas que ninguém nunca conheceu. Não é assim? As tentações vêm assim: olha, você precisa experimentar isso e você vai ver como é bom. Você viverá uma nova esfera da existência. Você terá aquela paz que você tanto procura, aquele vazio do seu coração que você tem tentado preencher com muitas coisas e não consegue. Experimente isso aqui, você vai ver como você será preenchido. E é isso que Satanás faz com a mente das pessoas no mundo de hoje, né? Quando Eva e mais tarde Adão fizeram sua escolha, abriram uma porta que Deus queria manter fechada para sempre. Abriu uma porta para o pecado e Satanás então agora começou a manter. Nós podemos ver isso ali em Gênesis 1, Gênesis 3, do verso 1 ao 3, né? Em Romanos 3, verso 23, diz que destituídos estamos da glória de Deus por causa do pecado. E ali em Romanos 5, verso 12, diz que por causa do pecado de Adão, a morte passou a todos os homens. Nós temos então as tristes consequências da morte passando a todos os homens por causa do pecado. Quais os principais resultados do pecado que aflige toda a humanidade? Então, a morte, o egoísmo, a degradação humana. Nós herdamos então uma ferramenta defeituosa que é o nosso corpo, que por mais de 6.000 anos tem vivido em um mundo degradado e nós não temos mais a mesma capacidade intelectual ou racional que teve Adão e Eva quando foram criados. As nossas faculdades superiores não dominam mais totalmente sobre as faculdades inferiores, ou seja, as faculdades inferiores, que é as paixões, os apetites, dominam sobre as faculdades superiores, que é a consciência, a razão e o juízo. E hoje, por causa do pecado, nós estamos destituídos da glória de Deus, do caráter de Deus. Não fazemos aquilo mais que agrada a Deus. Só conseguiremos fazer isso se lançarmos ao braço da oração, se lançarmos até Jesus e vivermos de acordo com o poder que Ele nos concede. O pecado é rebelião contra Deus, ele leva à separação do Criador. Então, quando você peca, você se separa de Deus. Vamos para a parte de quarta-feira aqui, que diz: o amor encontra um caminho. Quando Adão e Eva pecaram, Deus lhe disse que deveriam deixar seu lar. Dali em diante, eles viveriam com aflição e sofrimento. Teriam de sofrer e finalmente morrer. Mas teriam que morrer sem esperança? A morte seria o fim de tudo? Então, você e eu percebemos que não. Não é que tudo termina. Olhem só na parte de quarta-feira, livro Grande Conflito, na página 505 eu coloquei aí para você ler comigo. Por esse motivo, os anjos descaídos e os homens ímpios se unem em desesperada união. Se Deus não se houvesse interposto de maneira especial, Satanás e o homem teriam entrado em aliança contra o céu. E ao invés de alimentar inimizade contra Satanás, toda a família humana se teria unido em oposição a Deus. Assim que Adão e Eva pecam, Deus coloca a inimizade entre Satanás e a mulher, ou seja, entre o povo de Deus e ao diabo. Se essa inimizade não tivesse sido colocada, o texto diz para nós que Satanás e o homem teriam uma aliança contra o céu e nunca mais voltariam, não poderiam ser redimidos assim. Iriam cada vez alimentar mais essa amizade com Satanás e toda a família humana seria colocada em oposição a Deus. Olhem só que coisa mais profunda, não é mesmo? Ainda quando avançamos, diz que quando Satanás ouviu a declaração de que existiria inimizade entre ele e a mulher, entre a sua semente e a semente dela, ele compreendeu que seus esforços para depravar a natureza humana seriam interrompidos, que por algum meio o homem seria habilitado a resistir o poder de Satanás. Você e eu, meu querido irmão e minha querida irmã, nós precisamos resistir os poderes de Satanás. Nós precisamos demonstrar força. E por que nós não resistimos o inimigo? Por que não
aproveitamos esse poder do céu que é concedido a nós, porque tantas vezes nos deixamos cair nas ciladas do maligno. E ainda aqui no livro Testemunhos para a Igreja, que eu estou lendo, nesse capítulo que eu citei para vocês agora há pouco, capítulo 66, que fala sobre o poder de Satanás, eu preciso ler para você mais alguma parte aqui. Ellen White ela diz assim: vi anjos maus contendendo por pessoas e anjos de Deus a lhes resistirem. Os anjos maus estavam contendendo com as pessoas e os anjos de Deus estavam a lhes resistir. A luta era acirrada. Os anjos maus estavam corrompendo a atmosfera com a sua influência venenosa e amontoando-se em torno dessas pessoas a fim de adormecer a sensibilidade. Presta atenção nisso aqui. Satanás quer adormecer a sensibilidade das pessoas. Como assim, pastor? Como que a nossa mente a nossa sensibilidade ela é adormecida? A Bíblia diz não matarás. Mas todas as vezes que nós vemos filme de pessoas matando e nós consentimos com isso, nós estamos tendo a nossa mente sensibilizada. Quando nós vemos nos filmes, nas redes sociais, pessoas adulterando, cenas de adultério, cenas de pornografia, cenas inadequadas para um cristão, nós estamos com isso, ao pouco, deixando que nossa mente ela seja adormecida para a sensibilidade. De maneira nenhuma você abriria as portas da sua casa e deixaria alguém entrar ali e cometer um adultério ou uma fornicação, uma traição. Mas quando você liga o seu televisor e você passa a ver essas coisas acontecendo dentro da sua casa, como se tudo fosse comum, isso está fazendo com que a sua mente seja adormecida, as suas sensibilidades estão sendo adormecidas. Ainda diz assim: santos anjos observavam ansiosamente, aguardavam para repelir o exército satânico. Não cabe, porém, aos anjos santos controlar a mente dos homens contra a sua vontade. Caso eles cedam ao inimigo e não façam esforços para resistir-lhe, então os anjos de Deus pouco mais podem fazer do que restringir o exército de Satanás para que não destrua, até que seja dada mais luz a essa pessoa que estão em perigo, a fim de movê-los a despertarem e se voltarem para o céu em busca de socorro. Então Jesus ele não vai permitir que os anjos de Deus façam esforços para você se você não está resistindo a Satanás. Ao ver que eu e você estamos lidando com Satanás e deixando que ele comande a nossa vida, os anjos de Deus não podem controlar a minha mente e a sua vontade. Eles precisam deixar que você escolha. E a partir do momento que você tem mais luz e você entende que aquilo ali é errado, eu não devo ver, que isso aqui é errado, eu não deveria comer, que aquele local eu não deveria frequentar, que esse tipo de roupa eu não deveria vestir, que esse tipo de palavra não deveria fazer parte do linguajar do cristão, então sim, ele te dá mais força, ele te dá mais poder. Satanás não suporta que se apele para o seu poderoso rival, pois teme e treme diante de sua força e majestade. O som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme. Ele continua a chamar legiões de anjos maus para conseguir seu objetivo. E quando os anjos poderosos, revestidos com a armadura celestial, chegam em auxílio da fraca e perseguida pessoa, o inimigo e seus anjos recuam, sabendo muito bem que a batalha está perdida. Os súditos voluntários de Satanás são fiéis, ativos e unidos no mesmo objetivo. E embora eles odeiam e guerreiem uns com os outros, aproveitam toda a oportunidade para promover o interesse comum. Então os anjos maus, eles guerreiam, eles brigam entre eles não se dão bem, mas quando eles têm um objetivo maior, que é destruir o servo de Deus, que é destruir a obra do Senhor, eles se unem em prol desse objetivo comum que eles têm. O texto diz que ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás treme e Satanás é expelido. Ore e você também terá as hostes do maligno expelidas diante de você. O livro O Grande Conflito ainda diz o seguinte para nós, aqui no capítulo 30, o pior inimigo do homem, como vencê-lo. Satanás conjuga todas as forças e arremessa ao combate todo o poder. Por quê? Não encontra ele maior resistência? Por que são os soldados de Cristo tão sonolentos e indiferentes? É porque entretêm tão pouca verdadeira comunhão com Cristo, porque se acham tão destituídos de seu espírito. O pecado não lhe é repelente e aborrecivo como era para o seu mestre. Olha só que interessante, o livro está fazendo a pergunta: por que muitas vezes nós não encontramos força para resistir o Satanás? Por que muitas vezes nós somos tão sonolentos e indiferentes? E ele diz: porque nós não oramos como Jesus orava, não vemos o pecado como algo tão terrível como ele deveria ser tratado. O grande comandante do céu e da terra limitou o poder de Satanás. Então, porque foi limitado o poder de Satanás, eu e você podemos vencer. Meu querido amigo e amiga, é Deus que coloca inimizade entre você e Satanás.
É Deus que vai colocar inimizade entre você e Satanás, fazendo com que o seu esposo consiga deixar as drogas, as bebidas alcoólicas. É Ele que vai ajudar você a abandonar a pornografia, a masturbação. É Ele que vai ajudar você a ter inimizade com aquelas músicas do mundo que pervertem o coração, que só de ouvir dentro da nossa casa já nos faz sentir assim nojo pelo pecado. Avançando então para diante de nós, quando nós lemos aqui a pergunta 6, leia Hebreus 2:9, Gálatas 3:13, 2 Coríntios 5:21. O que esses versos nos dizem sobre a imensidão do sacrifício de Cristo na cruz por nós? Eu vou ler com vocês 2 Coríntios 5:21, ou melhor, 2 Coríntios 5:21, que diz que aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E Hebreus 2:9 diz: vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Então esses textos aqui dizem para nós que em Cristo é possível nós vencermos. Ele é o nosso substituto pleno e Ele é o nosso sacerdote diante do Pai. E aqui diz que quando você olha para a cruz, quando você olha a coroa de espinho sobre a cabeça de Jesus, quando você olha para a situação que Jesus se encontrava ali com aqueles cravos em suas mãos, pregado nu diante da cruz, naquela única noite antes da sua crucificação, ele passou uma noite inteira, passou por 7 julgamentos, vai de Pilatos ele volta ali para Herodes, depois Anás e Caifás, eles zombam dele, maltratam ele à base de chicotadas. Tudo isso ele faz por mim e por você. Ele se torna menor do que os anjos, ele assume a forma humana para que eu e você pudéssemos conseguir resistir Satanás. Ele resistiu Satanás. Com assim diz o Senhor, ele foi mais do que vencedor. Na Bíblia lemos de um Jesus que veio a este mundo, passou por aflição, decepção e dor, como todos os seres humanos. Está revelado um Cristo que enfrentou as mesmas tentações que eu e você enfrentamos e que triunfou sobre os principados e potestades do inferno em sua vida e em sua morte na cruz. Tudo em favor de cada um de nós. Você e eu precisamos ter força também para vencermos o maligno. Para ir para a parte final aqui de quinta-feira, nós temos agora um texto do grande conflito que diz assim: intromete-se em cada compartimento do lar. Satanás se intromete em cada compartimento do lar, em toda a rua de nossas cidades, nas igrejas, nos conselhos nacionais, nos tribunais de justiça, confundindo, enganando, seduzindo, arruinando por toda parte a alma e o corpo de homens e mulheres e crianças, desmembrando famílias, semeando ódios, rivalidade, contenda, sedição, assassino, e o mundo cristão parece olhar essas coisas como se elas tivessem designado, se elas devessem existir. Eles olham a maldade que existe nas ruas, nas famílias, o desmembramento das famílias, os problemas que existem nos conselhos nacionais, os problemas que existem nos tribunais de justiça. Eles olham para tudo isso e acham que isso tudo é comum, mas Satanás está por trás de tudo isso. E eu e você precisamos perceber isso, policiar a nossa mente, nossas palavras, aquilo que vemos, como agimos em todo dia, para mantermos longe das ciladas do inimigo. Não podemos cair em pecado. Cristo dará força a todos que o busquem. Sem consentimento próprio, ninguém poderá ser vencido por Satanás. O tentador não tem poder para governar a vontade ou forçar a alma a pecar. Pode angustiar, mas não pode contaminar. Pode causar agonia, mas não aviltamento. O fato de Cristo ter vencido deve incutir em seus seguidores coragem para combater varonilmente na peleja contra o pecado e Satanás. Meu querido amigo, a Bíblia diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Querido amigo, querida amiga, se você tem enfrentado algum tipo de problema na sua vida, Deus dá poder para você vencer a fraqueza. Se você está pensando assim: nossa, mas é tão difícil vencer o pecado, é tão difícil enfrentar os problemas da minha vida, eu constantemente quero, mas eu caio no pecado, parece não dar certo, eu sempre erro novamente. Lembre desse texto: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em Cristo há poder para vencer, em Cristo há poder para expelirmos as ordens do demônio. Se você padece com suas fraquezas morais, se você está lutando contra o cigarro, contra álcool, se você está lutando com algum tipo de vício que tem te levado à dependência, está destruindo sua família, graça de Cristo te basta e Ele te dá poder para vencer as fraquezas. Se você está viciado em pornografia, em masturbação, se você muitas das vezes é levado a cobiçar mentalmente o corpo de alguém que não é seu cônjuge,
Em Cristo há poder para vencer as fraquezas. A graça de Cristo te basta e Ele te dá poder para vencer as fraquezas. Se você é uma pessoa mentirosa, que conta mentiras a todo momento e não sabe como controlar a língua, Cristo dá poder para você vencer suas fraquezas. Se você é dominado pelo apetite descontrolados, come aquilo que sabe que não faz bem, sabe que Jesus dá poder para você vencer suas fraquezas. Se você tem um temperamento muito forte, você é uma pessoa muito brava, não consegue controlar a sua língua e quando já viu, já falou, já cometeu um grande mal, já chateou as pessoas, saiba que Deus dá poder você para enfrentar as fraquezas. A Bíblia diz para nós que Ele não permitirá que nós sejamos tentados além daquilo que nós possamos suportar. Ele proverá para nós livramento para que você possa suportar todas as coisas. A Bíblia ainda diz em 1 Coríntios 9, verso 25 ao 27, que todo atleta em tudo se domina. Querido amigo, que você possa esmurrar o seu corpo e o reduzir à escravidão, para que, tendo pregado a outros, você mesmo não venha a ser desqualificado. Assim como fazia Paulo, que lutava contra as suas tendências para fazer aquilo que agradava ao Senhor. Que Deus abençoe você e que você possa ter o poder que vem do alto. Porque por mais que você e eu sejamos fracos e pequenos cristãos, se nós fizermos o uso da oração, fizermos o uso do poder que é do céu concedido, toda a hoste demoníaca será expelido, nenhum embaraço, nenhum poder Satanás terá sobre a minha vida e sobre a sua vida. Que Deus abençoe você. E nós nos encontramos na semana que vem para continuarmos esse estudo do livro do Grande Conflito.